Senhoras e senhores, mais um episódio do Positivo Cast. Estamos no 9º episódio. Vamos que vamos. Hoje não seria diferente, né? Hoje, mais um conteúdo positivo para você. É um prazer estar aqui no estúdio, é um prazer ter a tua audiência aqui com a gente, tá? Meu nome é Enéas Nascimento, eu sou entusiasta da comunicação e hoje nós vamos falar de um tema muito importante também, tá? Aí você pergunta assim, Enéas, que tema é isso? Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar sistêmica, também direcionado ao empresariado. Tá curioso? Então vem com a gente, chama o positivo, vem aqui com a gente com toda a certeza absoluta. Vamos que vamos. Hoje nós trouxemos um especialista para destrinchar esse tema incrível, tá? Que é a constelação familiar sistêmica. E esse fera que está aqui no estúdio com a gente é o nosso amigo Felipe Furtado, diretamente de Lages. Ele é empreendedor. Deixa eu pegar o currículo do cara aqui, que ele é grande. Ele é empreendedor também, é engenheiro industrial com especialização em gestão empresarial pela FGV, vasta experiência em gestão de processos, projetos em grandes empresas, com mais de 12 anos dedicado ao desenvolvimento humano, autoconhecimento e espiritualidade. Felipe se formou referência em constelação familiar sistêmica e constelação empresarial. Sua sólida expertise corporativa, aliada a uma habilidade diferenciada de enxergar além do trivial, permite-lhe identificar as verdadeiras origens dos problemas e fortalecer organizações ao resolver conflitos de formas profundas e estratégicas. Felipe, ele é pai de Júlia é um coruja, né? Felipe acredita na constelação empresarial como uma ferramenta transformadora para construir organizações fortes e resilientes, especialmente em ambientes altamente competitivos. Sabe por quê, gente? Porque CNPJ ruim não faz CPF bom, mas CPF bom faz CNPJ bom. Correto? Felipe Furtado, tudo bom, querido? Bom dia, bom dia. Tudo bom? É um prazer ter você aqui no nosso estúdio. Fique à vontade. Tudo bom? Tamo aí, pronto para resolver os pepinos da vida, né? Seja na vida da pessoa, seja nas empresas, né? Temos ferramentas, temos bagagem, experiência para resolver. Para trazer esse resultado, né? Bacana. Então vamos iniciar então as perguntas de vestibular, Felipe? Bora. Maravilha, vamos lá. Então, sem perca de tempo, Felipe, assim, ó, fala pra gente, até pro nossa audiência, né, que nunca ouviu falar sobre isso, sabe? Poxa, é constelação familiar sistêmica, né? Então a nossa primeira pergunta é essa, né? O que é constelação familiar sistêmica, Felipe? Fala pra gente aqui. É uma abordagem terapêutica, a princípio, porque ela nos traz a cura interna, a cura dos nossos traumas, a cura da nossa relação conosco mesmo e também a relação com os outros, né? Com a família, com a empresa, com a sociedade. Enfim, ela nos traz aquela sensação de pertencimento, de estar no meu lugar. E também a constelação é uma filosofia, porque ela traz as verdades sobre a vida, né? Princípios, valores, muito de forma natural, de forma espontânea, de forma com o pé na realidade. Não é uma teoria fora da realidade, não é lá, né? Então é uma teoria, é uma visão do mundo como ele é, né? É uma reorganização comportamental, vamos dizer assim. É trazer para... Tira a pessoa do mundo das fantasias e traz para a realidade aquele choque de realidade. Choque de realidade. Você está aqui, você nasceu aqui, você veio para isso. Então, mete a cara e faz. Bota a cara e vai. Tá certo, Felipe. Muito bom. E, Felipe, assim, uma outra pergunta. Como é que a gente pode aplicar a constelação sistêmica na nossa vida? Como é que funciona isso? Tem a parte prática, que no caso seria a constelação em si, que seria, né, o olhar, e também tem a questão mais filosófica, né, de compreender as leis sistêmicas e aplicá-las, submeter-se às leis sistêmicas. Isso é o principal. Só que submeter-se, muitas vezes, pensamos que de uma forma consciente estamos fazendo, mas inconscientemente, na verdade, muitas vezes estamos nem aí para elas, entendeu? Muitas vezes somos arrogantes, nascemos com essa arrogância, somos ensinados a sermos arrogantes pela sociedade, né? E então, muitas vezes, criamos problemas por não estarmos nos submetendo às leis sistêmicas.
digamos assim, dar uma aceitação ou dar uma chance para se submeter às leis sistêmicas, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Submeter, né? Eu acho que eles confundem com subjugar, vamos dizer assim, né? E a pessoa talvez não aceita tanto, até ver que aquilo funciona na vida dele, porque a pessoa precisa organizar, não tem como ele progredir se não tiver uma organização na vida dele, né? Isso, na nossa própria bandeira do nosso país existe ordem e progresso. Muito certo? bom. Muito então, bom. se a pessoa vive na desordem, se ela não aceita a ordem, o que ela vai criar? Desordem, fracasso, doenças, tragédias, incidentes, acidentes, entende? Uhum. Então, compreender as leis sistêmicas e vivenciá-las no dia a dia vai fazer a gente ter saúde, progresso, sucesso, felicidade, plenitude, entende? Interessante. Eu tentando entender, assim, ao meu ver, o Felipe, seria realmente organizar a sua base, né? Organizar a sua estrutura, na verdade, né? Agora, você falou sobre a questão da lei sistêmica. O que é a lei sistêmica para a gente que estão assim, ouvindo a primeira vez sobre isso, Felipe? Fala pra gente aqui. Nesse caminhar de Bert Hellinger, né, da vida dele... O Bert Hellinger foi o autor, o criador, o né? fundador, o descobridor, o cara que caminhou, que trilhou e que compreendeu várias experiências. Perfeito. No mundo. Ele é um alemão, então passou pela Segunda Guerra Mundial, depois se formou em teologia, foi padre, foi lá para a África do Sul, muito conhecimento. Fazia essa missão aí, viveu entre as tribos africanas e lá nas tribos africanas houve um choque de realidade e depois ele, de 18 anos, se eu não me engano, ele saiu da África do Sul, deixou de ser padre e começou uma jornada por conhecimento da psicologia, enfim, ele começou um caminho de busca também, né? E foi criando a constelação e depois ele foi compreendendo essa dinâmica das tribos, que eram muito pessoas mais fortes, né? Existia uma conexão, uma união, e para aquelas pessoas, elas tinham uma qualidade de vida maior, né, do que nós, ocidentais, né, que temos muita sofisticação, temos conforto, mas somos pessoas fracas, pessoas que não dão conta da vida, pessoas doentes, sabe? Emocionalmente doentes da também. alma, do espírito, do corpo, entendeu? Então, vivemos uma tragédia e ele percebeu isso, que nós temos muito, eles têm muito menos, mas eles são muito mais saudáveis em todos os âmbitos da vida. Então, as leis sistêmicas, ficou claro para ele o seguinte: primeiro existe uma lei da hierarquia, a lei da ordem, entendeu? Então, assim, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, então existe uma ordem de chegada, uma hierarquia de quem chegou primeiro. Então, quem chegou primeiro é pequeno, e quem chegou antes é maior, é grandão. É mais antigo. Então, digamos assim, para simplificar é o seguinte: os pequenos não se metem na vida dos grandes. Coisas que, na maioria das vezes, né, nós se metemos na vida dos nossos pais, por exemplo. Nós damos pitaco, nós julgamos, nós criticamos. Então, tá tudo errado, entendeu? Então, essa lei da hierarquia, a lei da ordem, sistêmica, é a primeira e a mais ampla, assim. Depois temos a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? É compreender que cada um tem seu lugar dentro do sistema, né? Dos vários sistemas que a gente faz parte. Mas nós, como sistema, como pessoas, como sociedade, acabamos muitas vezes excluindo uma pessoa. Talvez pela cor, talvez por ter uma deficiência, talvez pelas escolhas que ela faz, né? Talvez pelo destino um pouco pesado, né? Então, a gente acaba excluindo. E toda exclusão que haja dentro do sistema desequilibra todo o sistema. Então, todas as pessoas que pertencem ao sistema, ao excluir uma pessoa, todas elas vão sair em desequilíbrio. Gera um efeito dominó, isso, Felipe? Isso. E as gerações futuras que virão depois dessa geração é que, digamos assim, pagarão um preço, entendeu? Para olhar para isso, para compreender isso e muitas vezes sofrer por esse desequilíbrio. Até que um membro dessa geração possa mudar isso. Isso, olhar, incluir, entendeu?
Então, muitas vezes, constelar é olhar, é perceber que alguém foi excluído numa geração anterior. Tá? A outra lei é a lei do equilíbrio. Do equilíbrio. Do dar e receber. Temos algumas relações, por exemplo, de pai e filho. Pai só dá. Filho não tem que dar nada para o pai. Como que se equilibra essa relação? É continuar a vida. Entende? Então, não temos dívida com nossos pais. Temos uma dívida com a vida, né? O nosso papel é dar continuidade à vida. Isso. Quando você dá continuidade à vida, existe o equilíbrio. Equilíbrio. Agora, a nossa relação, por exemplo, aqui, a nossa relação, às vezes, com nossa esposa, com nossa namorada, enfim, com o parceiro, nós somos iguais para igual. Então, eu te dou atenção, você me retribui de outra forma. Entende? Então, muitas vezes, há brigas no casal, por quê? Porque um dá demais e o outro não quer retribuir. Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. Então, em todas as relações, tirando de pais e filhos, há essa... tem que ter essa compensação, entendeu? Até no âmbito empresarial também, né? Sim, com certeza. Então, o funcionário não pode dar demais, senão vai desequilibrar a função. O empresário não pode pagar demais, senão vai desequilibrar essa relação, porque o trabalho que o funcionário entrega tem que ter uma certa quantidade conforme o pagamento. Uma certa entrega, um certo combinado, vamos dizer assim. Isso, combinado, entende? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E quando há desequilíbrios, gera esse afastamento, sabe? Esse desalinhamento gera perturbações em todo o sistema também, em todos os âmbitos dessa... Ela perde o norte, né? Ela perde a direção, então. Isso. Interessante. Existe outras dentro do quadro das leis, você falou sobre a hierarquia, né? Hierarquia, pertencimento, equilíbrio, essas relações de pais e filhos. Certo. E o sistema atual é o mais importante. Teu sistema de pai, de mãe, teu sistema de origem, que te deu origem, hoje na sua vida ele não tem um grau de importância, entendeu? Muitas vezes as relações acabam, por quê? Porque a pessoa não saiu da casa do pai e da mãe ainda. Não quebrou, não cortou o cordão umbilical. Literalmente, né? Não quebrou os vínculos com a família, entendeu? Então, até eu atendi uma pessoa ontem, por isso, ela queria dar conta de toda a família, dos problemas até dos irmãos, e o casamento dela indo... De mal a pior. Mas, Felipe, quando você fala quebrar vínculo, no caso, não é que a pessoa para de falar com os pais e com a mãe, né? Mas ele passa a viver a vida dele de adulto e assumir as responsabilidades. E foi o que você falou, dar sequência à vida. Então, nós temos nosso propósito, entende? Então, saio da casa do meu pai e da minha mãe, olhando o meu propósito, o meu destino que a vida me deu. Então, eu tenho que seguir isso. Ao seguir a minha vida... porque muitas vezes é necessário realmente quebrar o vínculo. Porque tem muitas pessoas, mesmo da nossa própria família, que não estão alinhadas ao nosso propósito. Então elas ficam nos puxando para trás. Sim. Porque elas querem trazer você para o propósito delas. Isso, entendeu? Fica aquele cordão umbilical lá, entendeu? Não só relação de pai e de mãe, mas de amigos, de família, dos próximos, do meio onde você viveu. Então esses vínculos são muito fortes para nós. Entende? Então, muitas vezes, quebrar esses vínculos é necessário para você cumprir a sua missão. E ao cumprir a sua missão, você está honrando o sistema de origem. Se você ficar preso em dinâmicas dessa família, você não cumpre a sua função, você vai ser uma pessoa desmotivada, vai entrar em depressão, não vai ter vitalidade, entendeu? Então, digamos assim, valeu todo o esforço, todo o sacrifício que seus pais fizeram? Felipe, mas uma pergunta interessante, assim, como eu vou saber que eu estou sendo tolhido do meu propósito, uma vez que, tipo, no meu familiar, eles puxam, né, pro propósito deles? Porque às vezes a gente acha que a pessoa tá puxando o propósito dela e para mim tá bem, só que não tá legal, né? Exatamente por esse sentimento, sabe? O sentimento, tu é realizado, tu tá feliz, tu sente-se bem com o mundo, com a vida, de forma geral, ou se sente-se reprimido, né? Perdido, num lugar que
Porque muitas vezes nós nos colocamos em certos lugares que não são nossos, mas a gente sente esse lugar não me pertence, mas eu estou aqui por algum motivo. E às vezes temos que olhar para isso, entendeu? Então, os efeitos, felicidade ou infelicidade, é um efeito. Certo. Da ordem ou da desordem. E você sente isso, da lógico. obediência, entendeu? À vida, ao teu propósito, ao seguir ao teu caminho, ou ao você ficar numa estagnado. Num limbo, vamos dizer assim. Estagnado. Tem pessoas que estão com a vida estagnadas, né? Eu já tive períodos que a minha vida estava estagnada. A gente passa entendeu? por fases. Então, o que eu aprendi quando eu olhei com os olhos da constelação familiar, nesse período de estagnação, é que eu não estava sendo obediente ao meu destino, né? Eu não estava seguindo o meu próprio caminho, estava preso nessas dinâmicas familiares, de buscar atenção, aprovação, de me ocultar, de medo, né? Do que os outros vão falar, vão julgar. Tipo efeito caverna, a gente entra na caverna e não quer sair. Isso, entende? Então, os efeitos falam por si mesmo, né? Se estamos realmente obedecendo, né, a lei maior, a vida em si, seguindo o nosso caminho. Seguindo o fluxo natural. Isso, natural, ou não. Felipe, o que significa constelar? Bom, a palavra constelar, por que ela tem essa conexão, né? Com essa ferramenta, esse nome? Esse verbo basicamente é olhar para as dinâmicas que estão ocultas e que eu estou preso nelas. Então, constelar é nada mais do que... Existem muitas formas de constelar, mas a constelação, enfim, toda ela nos traz uma imagem. E através dessa imagem, a gente percebe se nós estamos em ordem ou estamos em desordem com o nosso sistema. Então, percebemos se estou no meu lugar, cumprindo a minha função ou não. Por exemplo, eu posso estar vivendo a vida, o destino de uma outra pessoa, de outra geração, do meu avô, do meu bisavô. Entendeu? Repetindo, talvez? Repetindo, porque há muita identificação. Então, eu saio do meu lugar, me identifico com uma outra pessoa, então eu acabo vivendo emoções, sentimentos, comportamentos de uma outra pessoa. Nossa. Entende? Então é um exemplo assim. Então quando eu constelo, eu olho aonde que eu estou, o que eu estou fazendo, e depende muito do assunto, né? Constelar, eu preciso de um assunto, preciso de um objetivo que você quer olhar, preciso de um problema, entendeu? Então, a gente constela por problema. Trabalhar o problema, no caso. Isso, né? Então, o campo sistêmico nos traz tudo que está ligado, conectado àquele problema. Então, através dessa imagem, nós percebemos o que está... Seria essa constelação, na verdade. Isso, né? constelar, então, é olhar, né? E através de uma imagem que se forma, a gente percebe as dinâmicas que estão ocultas, que estão te travando, que estão gerando aquilo. E você não sabe de forma consciente, né? Aquilo que está te amarrando, no caso. Não sabe. Interessante. Sabe. A gente tem só os efeitos, né? Mas a gente não tem essa consciência do que está... Do porquê daquilo está acontecendo. É interessante. Você falou sobre a questão de repetir as emoções, né? Do seu pai, do seu avô. É uma coisa que realmente é incrível. Né? Eu fico pensando... Porque quando você fala isso, eu fico pensando assim, realmente, o que será que eu repito, talvez? Talvez a forma de falar, talvez a contundência, talvez a simpatia, né? Mas o que você pode tirar o bom, né? Separar o bom e o ruim, né? O ruim você não aplica, né? Então é identificar isso, digamos. Isso. Eu comecei eu sou engenheiro, né? Sim. E teve um período que eu comecei a trilhar esse caminho de desenvolvimento humano. Então, antes da constelação, eu me formei, né? E fui buscar ajuda para mim mesmo também, com outras ferramentas. Um autoconhecimento, né? Autoconhecimento. E também trabalhei com elas. Então, precisava o que a gente chama nesses outros métodos?
estado alterado de consciência. Estado alterado de consciência. O que É seria uma isso? meditação, faz isso, um relaxamento. Então você leva a pessoa digamos assim, a subir de nível, onde ela possa olhar para si mesma, para o seu inconsciente pessoal, ver o que está causando aquilo, certo? Mas são processos mais, digamos assim, que precisam Mais de abrangente, mais aprofundado. Não, preciso mais intensidade, preciso mais um esforço, entendeu? Então eu tinha essa ideia de trabalhar com o inconsciente dessa forma, de acessar o inconsciente dessa forma, Certo. entende? E a constelação me trouxe um choque de realidade. Nossa. Porque o inconsciente... Esse banho de água fria, né? Não, porque ele é muito simples, o inconsciente ele já está manifestado. O inconsciente. Isso. E o inconsciente saiu dessa coisa do meu inconsciente pessoal, dos meus traumas, aquelas coisas que aconteceu na minha infância, para esse inconsciente ele foi aumentado. Agora, o meu inconsciente não é só o meu. É do meu pai, da minha mãe, é da minha família toda, entendeu? Então, não é só os meus traumas de infâncias que me limitam, entendeu? Ampliou a visão do meu inconsciente. O trauma do meu pai também me limita. Então, você o trauma sai da minha mãe também me limita. Dos meus avós também me limita, entendeu? Isso então, reflete em você, na verdade. Isso. Então, esse inconsciente, com a constelação, ele ficou muito mais amplo. Saiu do micro para o macro, né? Entendeu? Então é isso. E é legal na constelação, sendo desses outros métodos, né, de estado alterado de consciência, é a forma muito mais simples como o inconsciente se manifesta, como a gente olha, sabe? Como a gente reage a gente não precisa quebrar as resistências, os mecanismos de defesa da pessoa, entendeu? Porque tá aqui. Tá tu fluindo. Quer ver? Tu quer aceitar ou não, entendeu? Mas está aqui. Interessante. E as pessoas, às vezes, assim, quem está assistindo o conteúdo, pensa assim, poxa, realmente o constelar ajuda a resolver problemas humanos, ô Felipe? Isso, de fato, isso é uma ferramenta que tem resultado, que realmente funciona, ou depende muito, não só depende só de um lado, do lado do mentor Felipe Furtado, mas também da forma de como a pessoa permite que essa ferramenta possa ser aplicada, digamos? Sim. Constelar é resolver problemas. Né? Resolver problema. E a gente faz resolver problema. Resolver problema. Não interessa se é da pessoa, se é de uma empresa, né? Existe, em todos os sistemas existem problemas, né? Então, assim, todo problema já é uma desordem sistêmica. Ponto, isso é fato. Claro. Entendeu? Agora, qual é o meu papel? Meu papel é montar essa imagem, essa manifestação do inconsciente da pessoa, né? Do sistema ao qual ela faz parte. Agora, a mudança não sou eu que faço, é 100% ela, entendeu? Entendi. Você aponta o caminho para que ela possa trilhar. Então, eu mostro aquilo lá, eu falo aquilo que o campo está me passando, né? Através da minha sensibilidade, da minha percepção. Das análises também, estudos também. Desse dom que eu tenho, desse meu talento que eu tenho, de perceber do que está oculto atrás dos mecanismos de defesa, mas quem vai fazer a mudança é ela, entendeu? Mas, digamos assim, 99% a pessoa já está cansada de sofrer, entendeu? Então, ela já vem, digamos assim, aberta, porque ela não quer mais... Ela já não tem mais resistência. Entendeu? A dor já quebrou as resistências, entendeu? Então, ela já vem aberta e ela já vem com nível de aceitação. Isso que eu queria falar, interessante isso, que assim, que às vezes a pessoa tá tão cansada, né? Só que ela não se abre para resolver a situação mesmo, porque ela tem medo, ou ela não acredita que aquilo pode trazer uma solução para ela também. E no caso do 99%, a pessoa já não tem mais defesa nenhuma. Fala assim, Felipe, pelo amor de Deus, me ajuda. Me livra disso aí, entendeu? Então ela já vem aberta. E uma coisa importante que depende 100% da pessoa em si, é que para o campo se manifestar, para o campo, né, acontecer essas coisas, depende muito da vontade da pessoa. A minha vontade não vai fazer o campo se manifestar, porque não é o meu campo, é o campo da pessoa, entendeu? A pessoa precisa permitir isso, precisa querer. Querer, entendeu? Então precisa de uma força de vontade, uma força em se conhecer, em se libertar. E essa força é dela,
não é dela. minha. Oh, interessante. Né? Então, é o campo dela que se manifesta, é a vontade dela que se manifesta. Então é tudo um trabalho de ambiência. Eu sou um intermediário. Intermediário. Aí, entendeu? Entendi. Eu digamos assim que você é tipo Waze, né? Mostra o caminho, né? Exatamente. Agora, interessante, o Felipe, a gente tá falando sobre isso, a gente falou sobre a questão da empresa também, né? E realmente a empresa está totalmente ligada à pessoa, ao CPF, né? E como a constelação pode ajudar as empresas, o Felipe, assim, porque eu tenho certeza que você tem feito muitos atendimentos, a gente tem acompanhado o teu Instagram, cara, assim, é absurdo, o pessoal falando o feedback, né, do resultado da tua ferramenta. Mas voltando à pergunta, Felipe, sobre a constelação no sentido direcionado para a empresa. Como é que funciona? Bom, empresa a gente já tem na própria nomenclatura pessoa física e pessoa jurídica. Entende? Então, sistemicamente, digamos assim, uma empresa tem as mesmas características de uma pessoa. Então, uma empresa também tem missão, tem visão, valor. tem valores, ela tem um propósito dentro da sociedade. Ela está a serviço de algo maior, entendeu? Então, tudo aquilo que uma pessoa tem, uma empresa também tem. Então, e a empresa também, né? É um sistema. É um sistema. Então, tem clientes, tem fornecedor, tem os colaboradores, tem os sócios, né? Tem a sociedade que ela está inserida. Tem a concorrência. Tem a concorrência, entendeu? Então, tem tudo, todas essas pessoas, entidades, criam conexões, criam relações, criam conflitos, né? Relações de conflitos, certo? E a partir daí, se o negócio vai dar certo ou não, né? Também. Isso. Então, esse olhar para tudo esse caldo, esse mix de informações, de sentimentos, de pretensões, fazem a empresa crescer ou se estagnar, ou ficar numa situação de estagnação. Ou até falir também, né? Isso, sim, com certeza. Então, a empresa também segue aquelas mesmas leis sistêmicas da ordem, por exemplo. O funcionário que chegou, por exemplo, agora, não pode querer ser o melhor da empresa, não pode querer passar por cima do funcionário que chegou mais antigo, há 10 anos atrás, entendeu? Então, quem está chegando primeiro tem que ter esse respeito com quem criou, com quem a lei é mais velho. A lei do sistema, né? Interessante. Se já chegar com uma arrogância... Sentando na janela, que nem o pessoal fala, né? Isso, entendeu? já vai criar algum desequilíbrio. Interessante. Entendeu? E toda a organização já vai sentir isso. Então, a lei do pertencimento. Todo mundo tem um lugar. Então, não pode excluir o fulano ou o ciclano. Entendeu? Tem cada um no seu devido lugar. A lei do equilíbrio. Quer dizer, eu te pago tanto por tal serviço. É o combinado. Combinado. Se você não presta digamos assim, deixa a desejar o teu serviço, a relação está em desequilíbrio. Se eu pago X, menos né? que eu prometi, fica em desequilíbrio, entendeu? Então, todas essas relações, por exemplo, assim, cliente, você prometer oferece tal um serviço, daqui a pouco você dá mais. Às vezes você dá mais, já gera um desequilíbrio, entendeu? Às vezes o mais que você quer dar como forma de agrado para tal, às vezes pode ser muito, pode ser muito, e ele não tem uma outra forma de desequilíbrio, de equilibrar isso. E através da sua mentoria... E ele acaba afastando-se de você. E através dessa mentoria, Felipe, que você fornece às empresas, você mostra esse equilíbrio do nem muito açúcar, nem muito salgado, traz esse equilíbrio. Mas o Felipe, assim, dentro da mentoria que você tem feito às empresas, o que você mais vê nas empresas assim hoje? Sabe? Que você, é muito tipo... às vezes a empresa promete uma coisa e não entrega, ou ela entrega demais sabe? O que você assim, já viu assim, muito, né? Questão de empresa. De um modo geral, eu já trabalhei em empresas multinacionais, já sei muito desse mundo corporativo. O que muitas vezes acontece? De modo geral, né? Existem casos bem específicos, mas de modo geral, muitas vezes a pessoa não tem uma conexão de alma, de essência com aquela empresa. Isso acaba adoecendo. Entendeu? E então, é um desafio para o empresário também, né? Isso, criar entendeu? essa ambiência. Então, a empresa tem um ritmo,
mas internamente você não é daquele ritmo. Você não está naquele ritmo. Não, você não é daquele ritmo. E isso causa o burnout, né? O burnout que eles falam, né? O que é esse estresse excessivo, essa cobrança excessiva que faz a pessoa ficar... perde o rumo de vida, entendeu? Perde o desequilíbrio total. Vamos, né? Mas, entendeu? Então, esses desalinhamentos, assim, que eu vejo hoje no mundo corporativo é mais isso. A empresa tem um ritmo, tem sabe, tá claro. Você tá lá porque você acha que aquilo vai te... acho que é o teu caminho. É uma troca justa, Você né? não se conhece, você não sabe quem você é, não sabe qual é a sua missão, não sabe quais são os seus valores. Interessante. Né? Por falta de claridade de quem eu sou, né? Eu acabo, às vezes, me encolhendo para caber naquele sistema, para fazer parte daquela empresa. Daquele sistema, né? E passo os anos, às vezes, e eu estou doente, estou depressivo, deixei minha vida de lado. Então, o que era para ser uma coisa boa, acabou sendo uma frustração, acabou sendo doença, entendeu? Construindo, entende? Em vez de construir sucesso, assim, tu o insucesso, né? uma tragédia, Nossa, entendeu? Para sua vida, para sua família, entendeu? Então, isso que eu vejo assim, a pessoa desalinhada com a própria empresa. Entendi. Isso eu acho, de um modo geral, é assim. Bacana. Felipe, então, assim, de que forma os empresários ou empreendedores podem se beneficiar, tá, desse trabalho, podem se beneficiar dessa mentoria? Bom, primeiro porque o empresário, né, o empreendedor, ele vai imprimir na empresa o autorreflexo, né? Então, nós imprimimos na sociedade aquilo que vivemos internamente. Se eu vivo o caos internamente, eu vou criar um caos na minha vida profissional, na minha empresa, entende? Então, o meu trabalho é fazer com que o empresário, o empreendedor, crie esse ambiente interno de ordem, de harmonia, para que ele expresse, para que ele imprima na empresa dele essa tranquilidade, essa leveza, essa harmonia. Esse equilíbrio que está dentro dele. Equilíbrio. Então não Genial. tem como uma pessoa em desequilíbrio equilibrar a sua empresa, entendeu? Tem uma frase que diz assim, que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que sai. É interessante isso, né, que você está falando. Eu me lembro do Freitas falando aqui, eu acho que foi aqui, sim. Que ele falou... Um abraço ao Fernando Freitas, né, um querido. Meu mentor posicionamento. Aí de posicionamento. Mentor, legal, bacana. Ele falou que o dar, primeiro temos que dar, para depois querer receber. Entende? Então, é a lei sistêmica, né? Entendeu? Então, o que eu estou dando, entendeu? Então, um empresário, um empreendedor, o que está dando? O que eu estou plantando, pro né? Sócio. O que eu estou transmitindo para os meus clientes, para os meus fornecedores, para a sociedade em geral, entendeu? Para a família, né? Para os filhos, enfim. Então, tudo é esse dar. Primeiro eu dou. Tá difícil. Tô devendo, né? Entendeu? Então, mas tu tem riqueza dentro de si, tu tá distribuindo a sua riqueza, entendeu? Tá difícil com os relacionamentos, só dá briga e tal, mas tu tem um equilíbrio dentro de você. Tu tem paz, tu tem respeito às pessoas, sabe? Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Claro que numa grande corporação, quando ela vai crescendo, só o empresário, só a vida pessoal do empresário, ela vai diminuindo e a empresa, digamos assim, vai caminhando com as suas próprias pernas, né? Vai automatizando tudo. Digamos assim, o empresário, conforme, né? Por exemplo, temos daqui a pouco... Vai escalando. Vai passando de geração em geração, entendeu? Certo? Então, perfeito. Quem fundou muitas vezes, às vezes vai ficando pelo caminho e a empresa vai seguindo. Mas o que acontece? É importante para quem vai dar seguimento a essa empresa manter os valores, princípios de quem fundou. Os muros, o fundamento, né? Isso, entendeu? Entendi. A missão, visão e valor, que você tinha comentado aqui. Interessante. Se quem está dando andamento não olhar, não respeitar, não valorizar quem fundou, essa empresa vai ruir e vai se acabar.
Bacana. Gente, o conteúdo tá bom demais, hein, Felipe? Meu Deus, o pessoal tá ali anotando, caneta e papel. Mas, infelizmente, nós estamos finalizando esse episódio. Quem sabe a gente vai fazer um double, né, Felipe? Coisa boa. Felipe, se quiser deixar uma mensagem, quem quiser acompanhar o seu trabalho, quem quiser contratar também a sua mentoria para a empresa, pode ficar à vontade. O microfone é seu. O meu trabalho é esse, é construir esse espaço de harmonia dentro de você, dentro das suas empresas, para que tudo flua de forma leve, harmoniosa, exitosa, como é a natureza. Uhum. Quando olhamos para a natureza, tudo flui com leveza. Agora, na nossa vida humana, muitas vezes, a gente acha bonito, muitas vezes, que a coisa está feia, que a coisa está pesada, que a coisa está, né? Muitas vezes chamam esse modelo de vida para chamar atenção, entendeu? Mas a vida humana é para ser leve, é para ser agradável. Porém, para viver dessa forma, temos que submeter-se às leis sistêmicas. Temos que entender qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar, qual é a nossa função em todos os sistemas, né? Sistema de origem, sistema de casamento, sistema empresarial, na sociedade, perfeito, enfim, né? Perfeito. Dentro do próprio sociedade, mas no próprio mundo em si, né? Qual é o meu papel? O que eu tenho fazendo aqui? Entendeu? Então, esse âmbito maior. Qual é a mensagem? Qual é o meu legado, né? Que o mundo vai me perceber. Bacana. E quem quiser contratar o serviço do Felipe Petô, mentoria, como é que a gente faz? Assim, gostei, né? Cara, gostei muito daquela ferramenta. Eu fiquei curioso e quero contratar o Felipe Furtado. Como é que a gente faz para entrar em contato com você? Manda mensagem no WhatsApp, no Instagram. Eu posso deixar seu telefone também à disposição? Com certeza. Beleza? Então tá. Quer mandar algum recado, algum abraço especial para alguma pessoa, um pessoal, a galera lá de Lages, pessoa que tá te assistindo? Um abraço especial para minha família, que me deu origem, né? Legal. Gratidão aí por esse espaço, por esse lugar que vocês abriram, né? Ao meu sistema, bacana, né? Ao sistema do meu pai, principalmente, que eu estou seguindo esse caminho. Poxa, que legal. Estou seguindo esse destino, esse caminho, essa missão, né? Que vem do sistema do meu pai. Então, agradecer também, deixar um abraço para minha filha, para Júlia. A Júlia, né? Ela está de aniversário, agora dia 28. Parabéns para a Júlia. Vai fazer 12 anos. Tenho muita admiração por ela, uma criança incrível. Pode deixar uma mensagem especial para a Júlia. 12 anos já. 12 anos. Parabéns, bebê. Né? E estamos aí. Tá certo. Então, gente, entrevistamos então o Felipe Furtado falando sobre constelação familiar sistêmica direcionado para empresários. Vamos deixar o contato ali com o maior carinho ali nas plataformas de YouTube, TikTok, Instagram. Não perca. E outra coisa, tá? Vocês notaram que a gente tá tomando água nessas canecas bonitas, né, Felipe? Então, o que você está fazendo que ainda não pediu a sua caneca Positivo Cash? Não fique fora, entre em contato com a nossa equipe lá, tá bom? Lembrando que parte do lucro da caneca do Positivo Cash, o primeiro produto vai ser direcionado, aliás, já está sendo direcionado para a associação Mães que se Apoiam, tá bom? Então até a próxima, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Se é podcast, é Positivo Cast. Até a próxima, fui!